Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lisandro Abulatif e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como nós podemos utilizar o ChatGPT para criar dashboards para que nós possamos utilizá-los. O possível título desse vídeo de hoje poderia ser justamente ChatGPT crie um dashboard para mim. Nós podemos utilizar de várias formas, como nós vamos poder ver aqui, e de modo muito fácil ele acaba sendo criado. Para isso, nós vamos utilizar então, como de praxe aqui, a nossa tela do ChatGPT, a biblioteca de criação de gráficos e do dashboard que nós vamos utilizar é o Plotly, que eu já mostrei para vocês em um outro vídeo. Então, além das visualizações de gráficos, de diagramas, enfim, que ele permite criar, ele também tem a possibilidade de trabalhar com o Dash, que é para a criação de dashboards, é uma possibilidade. Nós vamos executar o nosso código no Google Colab, lembrando que a gente dá preferência para o Google Colab justamente para que vocês não tenham, quem não tem familiaridade com programação ainda não tem a necessidade de ficar instalando software de Anaconda, Jupyter Notebook, Jupyter Labs, enfim, não precisa instalar nada. Tu pode executar no ambiente do Google aqui que tem esse notebook do Python e pode abrir em qualquer computador também sem maiores dificuldades. O arquivo que nós vamos utilizar é um arquivo obtido na plataforma de dados abertos do governo federal. Vocês podem acessar aqui se vocês quiserem ver, eu vou mostrar para vocês, onde tem uma série de dados que vocês podem utilizar para pesquisa, para trabalho, enfim, para testes, para exercícios, e uma das bases de dados que existem disponíveis aqui tem de muitas áreas do serviço público no Brasil, mas tem uma que é a pesquisa de preços de combustíveis no Brasil por posto de gasolina no país todo praticamente, tá? Então aqui ó, vocês vão encontrar bem no finalzinho, ó, últimas 4 semanas, os preços, né, pesquisados nas últimas 4 semanas de gasolina e etanol. Então eu já baixei esse arquivo, salvei ele aqui no GitHub, esse arquivo combustíveis.csv, que vocês podem acessar na minha pasta aqui no Public. Ele já está aqui, ó, só que como ele é muito grande, tem quase 8 MB, ele não exibe, mas está aqui, se eu clicar em View Raw, ele vai exibir o arquivo para que nós possamos visualizá-lo, tal como ele está em formato de texto separado por ponto e vírgula. Ok, então é com esse arquivo que nós vamos trabalhar. Vou voltar aqui para o ChatGPT. Primeira coisa que nós vamos fazer é pedir para o chat criar um código para que nós possamos visualizar esses dados em formato de tabela dentro do Google Colab. Então eu vou dizer para ele, acesse o arquivo CSV em vou fazer isso para ele aqui e exiba os dados como tabela do Pandas, que é a biblioteca de manipulação de dados que nós utilizamos no Python. Ele aqui já escreveu o código. Esse código é suficiente, eu não vou precisar utilizar o install Pandas, porque o Google Colab já tem ele instalado, então é só pegar o código, virmos aqui, colarmos e executarmos. Já leu aqui ó, todos os dados, só que como ele colocou esse print data frame aqui, ó, que é o data frame onde ele criou os dados, ele colocou, eu vou tirar para que vocês vejam a diferença. Eu prefiro a visualização sem o print, só o data frame escrito ali. Ele cometeu algum errinho aqui que nós não conseguimos identificar. Ele pegou apenas uma coluna porque ele não está identificando possivelmente a separação por ponto e vírgula. Então, vou pegar novamente, vou voltar aqui. Vou informar para ele, acesse o arquivo CSV em, antes de exibir os dados, vou dizer, colunas separadas por ponto e vírgula. Vou separar para que ele corrija aquele errinho que apareceu ali. Então já está aqui, ó, corrigiu o código. Vou copiar novamente só essa parte, porque o resto já está igual. Vocês podem copiar tudo e colar de novo, não tem problema nenhum. Eu vou
Vou reescrever este pedaço, vou mandar executar novamente. Pronto, agora ele leu corretamente, está aqui os dados, ó, os títulos das colunas e os valores, aqui uma amostra dos valores das colunas. Tem ao todo 40, quase 47, 48 mil linhas, um arquivo bem extenso, com o qual nós podemos começar a trabalhar agora. Então, vamos partir então agora para a criação do nosso dashboard, já que nós temos os dados, conseguimos visualizar os nomes das colunas, os valores, para que nós possamos dizer o que nós queremos que o ChatGPT crie para nós. Então, a primeira coisa que nós vamos dizer para ele é, vamos começar pelo princípio, nós vamos dizer, crie um dashboard utilizando o Plotly, o dash do Plotly, para ser executado no Google Colab. E aí uma coisa que é importante que vocês coloquem aqui é que, como nós estamos utilizando o Google Colab e ele trabalha com uma estrutura do Jupyter Notebook ou do Jupyter, né, é importante colocar aqui que ele faça isso utilizando, vou colocar aqui, ó, com a biblioteca. Tem uma biblioteca específica para fazer o dashboard do Plotly ser executado no Google Colab utilizando o Jupyter Notebook, que é o Jupyter_Dash. Se vocês não colocarem isso aqui, ele possivelmente não vai funcionar. Então a primeira coisa que vocês precisam colocar é essa parte aqui, tá? E não esquecer do Jupyter Dash. E agora nós podemos começar a criar então o que nós queremos. Primeira coisa de um dashboard, quando imaginem um dashboard, a primeira coisa que nós temos é o título. Então eu vou colocar aqui, ó, insira o título, entre aspas, valores de combustíveis no Brasil 2023. Um exemplo. E agora eu vou dizer para ele o que eu quero que ele crie, tá? Vamos criar alguns gráficos ali com base nesses valores, nesses dados que nós temos aqui. Então, o primeiro que eu poderia criar, por exemplo, ó, é o preço médio da gasolina por região do país, tá? Ou por estado. Vamos pegar por região do país aqui. Então, vou colocar para ele aqui, ó, calcule preço médio, o valor médio, ele tem que entender que é o valor da coluna, né? Valor médio por, vou colocar aqui, pegar o nome aqui dessa coluna, por itens, o valor médio. Valor médio. Como é que nós vamos escrever isso? Dos grupos da coluna. Valor médio dos grupos da coluna. Região sigla. Segundo os valores da coluna, onde é que nós temos os preços, é a coluna valor de venda. Vou pegar aqui, vamos ver se vai. Então, esse é o primeiro cálculo que ele vai fazer. Exiba o resultado em um gráfico de barras, um gráfico bar plot. É o gráfico de barras. Vamos ver se ele vai executar. Vou colocar aqui abaixo, exiba código Python. Vou mandar ele executar. Vamos ver se ele faz essa primeira parte.
que é criar o dashboard, o título e um primeiro gráfico, que é o nosso primeiro exercício para ver se vai funcionar. Ele coloca aqui, ó, tem que instalar essas, importar o Dash e o Plotly. Eu vou colocar isso aqui separado, aqui, opa, vai instalando ali, esperar ele finalizar. Feito isso, pego a próxima parte. Eu poderia colocar tudo isso aqui em uma mesma célula. Eu prefiro trabalhar com ele em células separadas, porque caso eu precise refazer o código, eu só refaço a parte com problema, né? Não preciso fazer com tudo. Já instalou, já importou, agora eu pego o restante do código, que é este aqui. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou, tá aqui no loading já, ó, tá carregando. Vou esperar alguns instantes. E ele exibiu aqui o título e já colocou para mim um gráfico aqui inicial. É o primeiro gráfico que nós temos aqui. Então ele não está bem como nós gostaríamos ainda, ele não colocou essa parte aqui como um fundo branco também, enfim. Mas ele nos dá um primeiro exemplo, pelo menos, de que ele está executando o que nós queremos. Ele fez aqui o valor médio, ó, dos combustíveis em geral. Então agora nós podemos partir desse código, porque ele está um código bom, que eu vou copiá-lo e agora nós vamos refinar ou expandir esse código para outras coisas que sejam do nosso interesse. Tá? Então nós temos aqui, ó, calcule o valor médio dos grupos da coluna região segundo os valores da coluna venda. Então ele pegou o valor geral dos combustíveis. Esse é um primeiro que nós podemos fazer. Depois eu posso colocar aqui ainda um outro gráfico. E aqui vou duplicar agora. Opa. Vou copiar esse código aqui. Então o que eu vou fazer é pegar essa parte que eu mandei ele criar um pacote, o gráfico de barras, eu vou duplicá-la aqui embaixo. Só que agora eu não vou pegar a região sigla, eu vou pegar o segundo gráfico, eu vou chamá-lo, vou utilizar o estado sigla, para que ele faça conforme o valor dos estados. Vou colocar aqui na segunda linha, ó, estado sigla. E ele vai criar então um outro gráfico. Eu posso usar o bar plot ou posso procurar um outro gráfico que me atenda também aqui. Vamos ver se nós temos outros formatos de gráfico. E esse aqui é um gráfico interessante, vou mostrar para vocês, que é o Trimap Chart. Trimap, que ele faz uma espécie de subdivisão aqui, de distribuição conforme os valores. Então eu vou utilizar o Trimap Chart. Então, aqui onde tem, ó, um gráfico de bar plot, eu vou colocar um Trimap Chart. Vamos ver como é que ele vai exibir esse gráfico. Exibo o código Python completo. Está executando. Criou o código completo aqui para que nós possamos utilizá-lo. Dash Plotly eu já tenho instalado. Essas bibliotecas aqui, ó, nós também já as instalamos. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também, ó, estão todas instaladas. Só o que nós precisamos agora é copiar o restante do código aqui e trazer para cá. Eu posso sobrescrever esse código que já está escrito ou criar um novo aqui, tá? Para manter o histórico. No nosso caso, não tem interesse em manter o antigo, então eu posso deletá-lo, colar novamente e mandar executar. Vamos ver como é que ele vai exibir aqui.
Agora, ao invés de exibir aqui na tela, como já tem um gráfico a mais, ele colocou aqui, ó, Dash App Running nesse endereço. Então basta nós clicarmos aqui e aí ele vai abrir um dashboard de fato para que nós possamos visualizá-lo. Demora um pouquinho para carregar, mas funciona assim mesmo, tá? Porque ele está instalando os códigos no teu computador. Tá aqui, ó, valores, colocou o título e os dois gráficos iniciais que nós já temos. Colocou aqui, ó. Notem que como são valores, assim, tem a diferença entre eles é muito pequena. Ó, se tu botar aqui, ó, Amazonas, por exemplo, valor médio de venda 5,94. Depois Acre 5,85. Então ele não diminui muito o tamanho dos quadros, exceto para esses outros aqui, ó. Quando parece que baixa de 5 aqui, ó, notem que ele vai diminuindo, ele vai deixando mais estreito, a altura fica a mesma, eles vão ficando mais estreito e aqui já muda o formato. Então é uma outra forma de visualizar esses valores aqui que nós podemos utilizar agora já com esse dashboard sendo criado aqui. Podemos colocar agora mais um gráfico aqui ainda. Vamos fazer isso, vamos ver o que mais que nós temos de dados que nós podemos trabalhar aqui. Vou pegar um outro dado. Vou pedir para ele calcular, por exemplo, o preço médio por combustível. Tá? Nós temos aqui etanol, gasolina e gasolina aditivada. Vou pedir para ele criar um gráfico de barras no qual seja exibido o preço médio por combustível no Brasil. Então, vou voltar aqui. Lembra, nós vamos repetir todo o código, porque nós queremos o dashboard tal como ele está, simplesmente com um gráfico a mais agora. Então, vou vir aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, calcule. Aqui eu tenho o primeiro gráfico, aqui eu tenho o segundo. E agora eu vou colocar o terceiro gráfico. Aqui, Shift Enter. E agora eu vou escrever aqui. Posso pegar esse mesmo código, eu vou escrever aqui, ó, calcule o valor médio dos grupos. Lembra que o que eu estou chamando de grupo, ó, é quando ele agrupa as linhas que tem etanol, é um grupo. Aí ele calcula a média. Aí ele faz outro grupo que é agrupar todas as linhas que tem gasolina e calcular a média. É outro grupo. É isso que eu estou chamando de grupo aqui. Então, os grupos da coluna produto, calcule os valores segundo os valores da coluna valor de venda. Então, calcule o valor médio dos grupos da coluna produto segundo os valores da coluna de venda. Então, agrupa tudo que eu estou dizendo. Calcula, tu vai criar um cálculo, tá, de média, no qual tu vai agrupar as linhas conforme os valores que estiverem dentro dela, os nomes da coluna produto, e aí tu vai calcular o valor, né, numérico mesmo, a partir da coluna valor de venda. Vou criar também um gráfico de barras. Poderia ser algum outro, vamos ver aqui, tem algum outro que poderia nos interessar. Parece que o gráfico de barras nos atende o suficiente agora para o que nós queremos. Então, vou mantê-lo. Vou colocar aqui, exibo o resultado. E um gráfico bar plot, em que cada coluna tem uma cor diferente. Ou melhor, com todas as colunas em azul escuro. Poderia colocar o código hexadecimal aqui de uma cor, enfim, também funcionaria. Mas só azul escuro já nos atende. Vou colocar aqui, exibo o código completo, ele vai fazer todo o código para nós de novo. Lembrando que essa primeira parte que nós já temos instalado, então o que nos interessa é o que está daqui para baixo. É tudo. Deixa ele escrever o código.
aqui. Mesma coisa. Nessa parte onde eu tinha o código antigo, vou deletar aqui. Vou colar o código novo e vou mandar executar. Running, executou, apareceu aqui de novo, ó, Dash App Running On. Vou clicar sobre ele e ele vai abrir novamente agora um novo dashboard com o gráfico adicional que eu criei. E aqui levou um tempinho, mas está executando. Aqui o título do dashboard. Todos os gráficos são interativos. Está aqui o primeiro gráfico, o segundo e o terceiro, ó, um valor médio dos produtos já com um azul diferenciado em relação a esse primeiro aqui. Então ele já permitiu um outro gráfico. E assim nós poderíamos ir criando uma série de gráficos de visualizações aqui, ó, com os nomes dos produtos. Vocês podem exportar esses gráficos como arquivo de imagem, enfim, tem uma série de possibilidades que nós podemos utilizar por aqui. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, sugestão que vocês gostariam de ver, eu não coloquei aqui, por exemplo, a questão de filtros, né? Ou que vocês poderiam utilizar aqui algum botão de exportação, de atualização, enfim, outras funcionalidades que podem ser adicionadas, né? Que demandam um pouco mais de complexidade do código, mas que o ChatGPT vai executar para nós também sem maiores dificuldades. Então, se vocês gostariam de ver isso nos próximos vídeos, escrevam nos comentários, mandem mensagem. Mais uma vez eu vou pedir para vocês, deem um like nesse vídeo aqui, se inscrevam no canal se tu não é inscrito ainda, isso vai nos ajudar bastante, e compartilhem com outras pessoas. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.